Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para você como pegar dados da Receita Federal, como enriquecer uma base de dados, por exemplo, de empresas clientes, você saber em que área que elas atuam, telefone, endereço, e-mail cadastrado na Receita Federal, etc. É muito simples porque essa API é uma API aberta e você pode usar. Claro que ela tem um bloqueio de número de consultas que você pode realizar durante um dia. Bom, chega de conversa e vamos para a ação. Primeiro, eu criei aqui, só para servir como base de dados, uma Transform Data Grid, onde eu coloquei o endereço do tipo string. Esse é o meu campo, no meu pipeline de dados. E aqui eu peguei o valor. Eu chamei o endereço da API, que é esse http:// receita AWS de Web Service, né? .com.br/v1/CNPJ e coloquei um CNPJ aqui, que é o CNPJ de consulta. Como é que eu sei que a string tem que ser assim? Porque eu olhei a documentação da API da Receita Federal. E como eu olhei essa documentação, eu também sei qual é o meu retorno disso. Quando eu faço essa chamada na Receita Federal, ele me retorna um JSON que tem uma estrutura. E eu já conheço essa estrutura, o que é muito importante para eu recuperar cada campo que volta ali na minha estrutura, como telefone, nome fantasia, endereço, etc. Então vamos lá. Se eu der um preview, ele vai aparecer exatamente o que já está na tela, que é o campo endereço com o valor do endereço da API mais o CNPJ que eu escolhi e passei aqui. Eu já mostrei num vídeo passado como consumir a API Web Service usando o Apache Hop, mas usando a Transform REST Client. Hoje a gente vai usar uma Transform diferente, porque eu sei que o resultado é JSON, então eu vou usar o JSON Input diretamente. Ele vai diretamente na internet buscar as informações que eu preciso. Então vamos lá, eu vou procurar aqui, ó, JSON Input, e eu vou ligar o meu Data Grid ao meu JSON Input e vou editar o meu JSON Input. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que eu recebo o endereço desse JSON vindo do meu pipeline de dados, ou seja, vindo desse fluxo de dados que eu já estou tratando e trabalhando, o meu banquinho de dados aqui, que na verdade é um Data Grid. Eu vou clicar e marcar essa caixinha, que é a Source is from a Previous Transform, ou seja, a origem do dado vem de uma transform anterior. E eu seleciono qual é o campo. O campo é o campo endereço. Como eu estou buscando nesse campo um endereço na web, não um JSON, né, especificamente, vou marcar aqui para ele ler o destino como uma URL. Então ele vai entender que ele precisa ir na internet para buscar o JSON, que aqui ainda não é o JSON, o campo endereço ainda não é o JSON. E aqui em Content eu não preciso mexer, mas aqui em Fields eu preciso. Eu preciso conhecer exatamente a minha estrutura do JSON para eu dizer em cada nó qual é o campo que está ali. Cada nó desse JSON, né, cada nível ali de dados, qual é o campo que está ali para eu poder recuperar o valor do campo. Então eu já tenho a minha colinha pronta, eu vou copiar e colar aqui e ela vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Beleza, já colei aqui a minha colinha, né? Já colei a colinha. E aqui é o seguinte, vou explicar como é que funciona. O path é exatamente o caminho dessa estrutura do meu JSON, é em cada nó. Então no nível 1 eu tenho nome, fantasia, telefone, e-mail. E a anotação é exatamente essa, $nome do campo do meu JSON, tá? Então eu tenho aqui no nível 1, que é o $, o campo nome, ele é do tipo string. Eu faço isso para fantasia, telefone, e-mail, situação e por aí vai. Já aqui embaixo eu tenho um campo que ele tem subcampos, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma área do meu JSON que ele tem subcampos. Então eu tenho aqui $atividade principal, que é o meu nível, o primeiro nível, né? .code, que eu quero pegar o código dessa atividade. Esse .code quer dizer assim, o código da atividade principal está dentro da área do campo, né? Atividade principal, é um vetor. Então eu tenho assim, atividade principal, abaixo da atividade principal eu tenho o campo código e tem um outro campo text, que é o texto que vem ali. E aí eu dou aqui na coluna da esquerda os nomes para esses campos dentro do meu pipeline aqui no Hop.
Então eu tenho o nome, ficou nome mesmo, fantasia, fantasia, mas no caso do atividade principal .code, eu chamei de KNAI código. É o código do KNAI, código da atividade dessa empresa. E o texto é o KNAI descrição, que é a descrição aí da atividade dessa empresa que eu passei, o CNPJ, que vocês vão ver agora. Feito isso, não preciso fazer mais nada, basta selecionar mesmo essa transform e clicar no botão de preview para você já ver isso funcionando. Aí clica em Quick Launch e pronto, eu tenho o endereço, o nome da empresa é a Microsoft, nome fantasia é Microsoft, o telefone, o e-mail, situação, o endereço completo e inclusive o KNAI e a descrição desse KNAI. Simples assim, como o hop tem que ser, rápido, objetivo, transparente.